a Índia Josi Campos, apresentadora e cantora de televisão. Eu também estou na TV Relacionamento. Gente, galera bem, girando com Suzy Aires no ar e vamos bater um papo maravilhoso com a Dulce Carvalho, nutricionista. E sabe que ela tem um trabalho bem interessante que eu não sabia, tá? E olha que eu fui frequentadora de carnaval há muitos anos. Vocês sabiam que mestre sala e porta-bandeira tem uma nutricionista? Me conta, Dulce, me conta essa história direitinho, quero saber. Pois é, Suzy, esse trabalho, né, eu considero um trabalho pioneiro. Eu tive um convite já há muito tempo, né, vamos dizer que desde a década de 90 eu fiz um trabalho com um amigo, né, chamado Edilei Mariano. Ele é presidente da Associação de Mestres Salas e Porta-Bandeira do Estado de São Paulo, e o trabalho começou com ele, né, a convite dele. Então, quando ele atuava como mestre-sala, eu fiz atendimentos para ele e ele achou interessante, anos depois, aplicar isso no trabalho que ele desenvolve como técnico de dança de mestre-salas e porta-bandeiras. Foi assim que eu iniciei esse trabalho. Um trabalho de acompanhamento nutricional para potencializar a dança do mestre-sala e da porta-bandeira, no sentido deles terem mais, vamos dizer, condicionamento físico, resistência física, né? Vamos dizer assim, porque o condicionamento físico quem dá é o profissional de educação física, né? O meu caso é fazer com que a alimentação proporcione para esse casal uma resistência onde ele possa desenvolver a dança dele, do começo da apresentação até a finalização, no dia do desfile propriamente dito, lá no Sambódromo do Anhembi. Nossa, interessante, porque a gente sabe que a maioria dos destaques, das passistas, elas já entram, acho que julho já começa com a alimentação, com o trabalho com o nutricionista, já com academia, com tudo, com aquele corpo maravilhoso para se apresentar na avenida, né? Verdade. Agora, do mestre-sala e porta-bandeira eu não sabia, que é o correto, né? Sim, até porque ao longo do ano eles já começam também o trabalho de ensaios. E o trabalho começa também mais ou menos aí pelo mês de agosto, né? De agosto para frente, setembro, outubro, já estamos começando o trabalho. E como todos eles, além de se dedicarem à dança específica do casal, eles têm as atividades deles, todos trabalham, têm suas profissões, eles têm que ter uma alimentação de acordo com toda a rotina que eles desenvolvem, né? E de acordo com a necessidade do técnico de dança, eu desenvolvo o plano alimentar para, vamos dizer assim, potencializar aquilo que é o objetivo do técnico de dança, levando muito em consideração o que é o meio de trabalho, que é o próprio corpo, né? E o que o mestre-sala e a porta-bandeira usam muito? São os braços, são as pernas, né? O físico como um todo, mas a gente sabe que tem partes do corpo que dão o sentido da coreografia, dão o sentido da dança, né? Então, neste sentido, a gente vai adaptando, né? Eu, no caso, vou adaptando
o plano alimentar nas diversas fases que este mestre-sala e porta-bandeira vão fazendo. Porque eles têm ensaio no sambódromo, que são os ensaios técnicos. Sim. Eles têm ensaio em quadra, que é anterior ao ensaio técnico, e tem algumas apresentações nas quais eles vão representar as suas agremiações. Para cada momento dessa rotina, a alimentação deve ser adequada, né? Então é um trabalho bem intenso. É um trabalho bastante intenso. E eles obedecem direitinho, não dá uma escapadinha para uma feijoada ou chupinha? Não, na realidade, né, eu sempre converso com todos eles no sentido assim, de que existe um objetivo. O objetivo principal é a nota, né? Porque é um quesito que decide até, né, vamos dizer assim, a condição com a qual a escola está sendo pontuada, né? Então, existe um compromisso, né? E dentro deste compromisso, a adequação da alimentação para aquele momento. Então, existe o meu comprometimento de orientar e existe o comprometimento deles de executar. Eu sempre falo que o meu trabalho, ele está muito pautado aquilo que realmente aquele bailarino, né, vai poder executar, né, o que ele consegue executar. Por isso que até dentro disso eu faço o que eu chamo de abordagem comportamental, que é por onde eu guio o meu trabalho, onde são analisadas, né, atividade física, né, rotina de trabalho, horários disponíveis para alimentação, né, se existe alguma outra necessidade que envolva alguma patologia, né, porque às vezes a pessoa tem um problema de saúde que pode ser tratado também com alimentação e vai melhorar o rendimento, né, dentro da competição, vamos dizer assim. Levando em consideração que também estamos falando de uma competição, né, entre as escolas, cada escola apresenta o seu diferencial. E o nutricionista vem somar, né? Então eu procuro adequar a alimentação de uma maneira que fique tranquila para aquela porta-bandeira, para aquele mestre-sala, realmente executar o plano e atingir o objetivo, né? O objetivo principal realmente é potencializar a dança. Se houver alguma necessidade, como eu disse, relativo a alguma patologia, ou mesmo a um processo de emagrecimento, isso é possível fazer através da alimentação. Eu sempre brinco e falo que não somos emagrecedores de pessoas, né? Esse não é o objetivo principal, né, para a alimentação do mestre-sala e porta-bandeira. Só se realmente houver uma condição que esteja prejudicando a dança. Sim. Aí sim, né? O objetivo principal mesmo é levar bem-estar, qualidade de vida, uma alimentação adequada que realmente proporcione esse rendimento físico ao longo dessa caminhada toda que eles fazem. Nossa, um trabalho fantástico, né? E aí vamos no nosso momento provisão, que está com os óculos também fantásticos. Olha lá. Todo mundo sabe que eu sou apaixonada por óculos. E os meus óculos eu faço aqui na Provisão. Por quê? Porque aqui tem um atendimento maravilhoso e vão fazer o seu óculos de acordo com o seu rosto. Porque estética também. Então, gente, não perde tempo não. Vem pra Provisão, que inclusive tem óculos de grau e de sol. A Provisão está com óculos maravilhosos. Vai lá que você vai escolher o óculos certo de acordo com o seu rosto. Então dá um pulinho lá, porque Provisão é estética também. Me conta uma coisa, o segredo da longevidade está
Na alimentação, é isso? O segredo da longevidade está na alimentação. E o que a gente percebe hoje é que as pessoas estão interessadas, né, numa alimentação que faça, né, inclusive a parte de prevenção, né? O nutricionista, ele trabalha muito de maneira preventiva. Então, o que a gente procura fazer numa anamnese, né, que é uma entrevista com o paciente, é entender em que momento da vida ele está, né? Se ele já desenvolveu alguma doença, nós procuramos tratar aliando a alimentação. Se ele veio procurar qualidade de vida, nós orientamos o consumo de alimentos, né? Como prevenção de doenças, principalmente as doenças não transmissíveis, como diabetes, a hipertensão. Então, uma alimentação mais voltada para alimentos naturais, in natura, né? Menos processados, ou seja, que não tenha conservantes, corantes, né? Sim. Então, isso ajuda com que você tenha menos probabilidade de desenvolver doenças. Não tem que ser aquela coisa assim radical, né? Não pode comer isso, não pode comer aquilo. Mas para isso, o que a gente alia? A gente alia a análise de exames bioquímicos, né, laboratoriais. Aí você já consegue ter um parâmetro para indicar uma boa alimentação. Sim. Né? A conversa com o médico, né, com os outros profissionais da área da saúde. Então, realmente, o segredo da longevidade está, sim, na alimentação. Na alimentação. Sim. É porque alimentação é tudo, né? É assim, nós somos o que comemos, né? É lógico que a gente tem que levar em conta hábitos alimentares, situação financeira. Quanto mais você adequar, né, o plano alimentar, a orientação nutricional, de acordo com a realidade do paciente, mais você vai estar favorecendo ele ter uma alimentação importante para o bem-estar dele. E nem sempre essa alimentação tem a ver com coisas caras, né? Então, a gente procura também a combinação do arroz com o feijão, né? Uma boa proteína, né? Proteínas que tenham um valor realmente nutritivo e que seja acessível ao bolso daquela pessoa. Gente, é proteína, tá? Não é salsicha. Quando ela fala proteína, vamos explicar, né? Tem gente que fala assim, não, mas eu faço um regime. Para onde é que você come miojo com salsicha? Oi? Então a gente tem que ter uma combinação de fontes, né, mais adequadas, como as próprias carnes, né, as proteínas de origem animal, as carnes, os derivados do leite, as proteínas de origem vegetal, principalmente as leguminosas, né, os feijões, né, os alimentos integrais. Então, essa combinação de alimentos é que vai fazer do prato do brasileiro um prato rico. E quanto mais a sua alimentação for colorida, mais provavelmente você está ingerindo nutrientes importantes para o seu desenvolvimento, para o desenvolvimento do corpo de uma maneira geral. E aí é que a gente fala da prevenção. Não necessariamente você vai ter que ficar passando em consultas, mas ter uma orientação, né, fora da internet, vamos dizer assim. Fora da internet. Né, porque nem tudo que está na internet é o que é o correto, vamos dizer. Nossa, eu tenho visto uns absurdos, né? Que tudo cura, né? Às vezes faz um malabarismo danado e de repente o seu arroz, o seu feijão, a sua carne, o frango ou o peixe, uma boa salada, de acordo com aquilo que você pode adquirir. Hoje em dia a gente sabe que num pedacinho também que você tem ali de terra dentro da sua casa ou dentro de um vaso, você pode cultivar algumas verduras, né? Que é uma forma de você ter ou mesmo temperos naturais, né? A gente sabe que isso é possível, né? Com o evento da pandemia, sim, tudo isso começou a surgir novamente. Tudo aquilo que você achava que não era possível, você começou a entender que seria, né? Então, nesse sentido,
você consegue trazer uma alimentação com coisas que a nossa avó, que a nossa mãe já colocavam para nós, né? E de uma maneira que você possa adquirir realmente essa alimentação. Hoje eu até chorei, porque eu tenho os meus vasinhos lá, e a minha vida é uma vida louca, então, super corrida, tudo, né? E aí eu fui ver como é que estava meus vasinhos. Quando eu cheguei lá, meu gatinho, pequenininho, que tem 7, 8 meses, foi lá, acabou com tudo. Né? Ele achou que lá era o banheiro. Criança. Dele, gente. Pegou a meu manjericão, fez... Pois é, mas agora tem que plantar tudo de novo. Não, vou ter que tirar tudo, né? Porque ele fez as necessidades ali, não dá mais. Não dá mais. Tem que pegar, jogar fora tudo. Aí eu decidi, como ele não vai na frente, vou passar todos os vasos para frente. Só que lá na frente não bate sol, e tem determinadas plantas que gostam de sol. Que precisam de sol para poder se desenvolver, né? A gente até tem uma frase, né, que a gente sempre fala, né? Que é descascar mais e desembalar menos, né? Sabemos, né, que a situação do brasileiro não é aquela situação financeira que dá condições para isso, mas às vezes o que acontece? Você gasta um dinheiro, né, num fast food, numa refeição. Não estou dizendo que os fast food não são necessários, mas de repente aquela alimentação muito industrializada, né, muito à base de lanches apenas, né? De repente você come aquele lanche e daqui a pouco você está com fome novamente. É verdade. Né? Porque de repente então, mesmo dentro do fast food, não pedir alimentos mais próximos de refeições, de preparações culinárias caseiras, que já temos, né? Tomar muito cuidado também com a maneira do preparo desses alimentos, né? Com a quantidade de sal nesses alimentos. Eu tenho uma amiga que tem pressão alta, então não põe sal em nada. Porque eu acho que alguns temperos já tem sal. Exatamente. E não é necessário você colocar o sal. Tem um amigo jornalista chamado Zé Maria, que está me colocando nesse mundo, onde a gente fica doida com as coisas. É cada coisa maravilhosa e que ninguém conhece. Né? Ninguém conhece. São ervas maravilhosas. Tá aí o Instituto Auá, o pessoal que teve aqui, as coisas do nosso bioma, da Mata Atlântica, do Cerrado. Nossa, tem riquíssimas em vitaminas. Exatamente. Então a gente tem que explorar mais essa alimentação que tem menos aditivos, né? Então a gente precisa preservar alimentos naturais, alimentos in natura, pouco processados. O que é o pouco processado? Com menos conservantes. Ah, mas eu não vou poder comer mais nada? Não, ter um equilíbrio, né, entre o consumo desses alimentos. Eu sempre busco a harmonia, né? É lógico, a vida corrida que nós temos hoje, é lógico que algumas coisas você vai realmente lançar mão do que já está mais ou menos pronto. Mas dá uma olhadinha no rótulo, lê a composição, para que você faça escolhas mais assertivas. Isso é uma coisa que o brasileiro não tem mania de olhar o rótulo, dar uma olhada, que agora está muito fácil, porque teve uma lei aí que entrou, que modificou tudo, então você é obrigado a ter se o alimento tem glúten, se não tem glúten, se tem corante, não tem corante, então agora está bem mais fácil. Exatamente, e lembrar sempre que você não precisa entrar nessa roda viva de excluir tudo da sua alimentação, né? Se você não consumir glúten, por exemplo, você tem que ter uma determinação clínica, né, para não consumi-lo, né? Não fazer dietas radicais. Aquela do ovo, gente, não entra nessa paranoia não. Né? Não fazer dietas radicais, onde você exclui alguns alimentos ricos em vitaminas e minerais, né? Sim. Então, de repente você fica anêmico, você fica sonolento e nem sabe o porquê. De repente é a sua alimentação que está com falta de vitaminas, né? Olha, ótima dica que você me deu, viu? Porque às vezes eu levanto de manhã, já acordo cansada, já acordo estressada. Vou ficar mais de olho na alimentação. Exatamente. E principalmente para todo mundo, e também é uma regra, né, para o casal de mestre-sala e porta-bandeira. É imprescindível para eles e para nós todos, né? O consumo de água.
a ingestão de água pura, água de coco, os líquidos de uma maneira geral, mas principalmente a água. Nós estamos vivendo num momento de doenças, né? Sim. Primeiro foi o Covid, agora nós estamos aí com a dengue, todas essas doenças. A Covid voltou. Então, lógico, você tem que ter todo o aparato, né? O atendimento médico, mas a água ela é fundamental para as questões da imunidade. Eu tomo muita água, né? muita água. Para a resistência física, para a eliminação de toxinas, para a veiculação de vitaminas dentro do nosso corpo, e sem contar que 60% do nosso corpo é constituído de água, inclusive para a hidratação da pele é importante. Você sabe, né? que meus pais, eles sempre foram muito difíceis de tomar água. Eu brigava, gente, se tomava. De 3 anos para cá eles começaram, a minha mãe principalmente, começou a beber muita água. Ela sente muita sede, ela bebe muita água. Meu pai me engana, porque ele vai lá, ele pega a Fanta dele, põe a Fanta no copo e põe água e gelo, e diz que está tomando água. Eu falei, isso não é água. Isso não é água. Né? Pessoas que têm problemas renais, problemas com divertículos, todas essas pessoas precisam consumir água de uma maneira regrada e continuada para evitar inflamações, cálculos renais. Então, de repente, você está com aquela dor e você não sabe muito bem. E às vezes também o que acontece é que nessas dietas, né, muito restritivas, você consome muitos grãos, sem sem a devida orientação, shakes, algumas coisas assim que fazem parte, né, da composição dessa dieta restritiva, sem tomar água. Então, de repente, você fica com o intestino parado, né? Vamos falar o português claro, um mau funcionamento do intestino. Então, o consumo de fibras e de água veicula, né, melhora o movimento intestinal e a eliminação das fezes, né? Mas eu acho que qualquer dieta que tenha água é primordial. Sim, com Porque certeza. a água tira a fome. Também. Às vezes você imagina até que você esteja com fome, mas na realidade você está com sede. E são coisas que o nutricionista, né, juntamente com o seu paciente, começa a identificar, dando para ele condições dele entender o processo de saciedade, mostrando para ele o quanto é importante a organização da alimentação, né, a programação de compras, né, necessárias para você fazer a sua dieta, o seu plano alimentar no decorrer ao longo do dia, né? Então, um planejamento é importante. Que é o certo. Que é o certo. Através do planejamento, você não fica refém de comer o que tem. Porque o que acontece, que eu vejo muito com os pacientes, começa bem o dia, até toma o café da manhã, né? E vai para o trabalho, chega até almoçar. A partir da tarde... Oi, a cervejinha. Não, e assim, não tem à mão aquele alimento que realmente seria mais adequado. Eu tô com preguiça, então acho que eu vou pedir, ligar e vou pedir uma coisa ali, um sanduíche qualquer. Exatamente. Ou vai para uma fritura, ou um alimento muito gorduroso. A batatinha frita. E faz daquilo a sua rotina alimentar. Não estou dizendo que tudo isso não possa ser consumido, mas numa proporção menor. Assim, uma vez por semana, ok, batatinha frita. Todo dia, não, ok. E depende muito, a gente faz avaliação caso a caso, né? Cada pessoa é uma pessoa. Porque cada pessoa tem o seu individualismo, o seu corpo, o seu peso, né? Uma série de fatores. Mas, de uma forma preventiva, que foi aquilo que a gente conversou, não seria interessante
fazer esse tipo de refeição todos os dias de uma forma continuada, como se aquilo fosse o ideal, né, para aquela pessoa. Por quê? Porque vai sobrecarregar o rim, vai aumentar a pressão arterial, vai fazer com que aquela pessoa acabe indo para um quadro de sobrepeso e futura obesidade, e isso vai trazer outras doenças correlatas, como o próprio diabetes. Então, é meu pai, gente. Meu pai, tá tão gostosa da batatinha, tô com vontade de comer uma batatinha hoje, mas ele comeu ontem. Comer de novo batata? Não, vamos comer outra coisa, né? Então, assim, tem que fazer um controle, intercalar a alimentação, para que esses prazeres, eles possam ser realizados, inclusive sem culpa, né? Eu tento, de uma maneira geral, esclarecer o paciente sobre essa questão da culpa. Muitas vezes a pessoa ela tem esses comportamentos e depois fica culpada. Eu me acho culpada, né? Porque, de repente, exatamente, não tem essa questão, né? Não existe culpa. Existe aquilo que você pode fazer para melhorar a sua saúde e levar aquilo como uma cultura, né? Porque a questão da saúde envolve também o comportamento alimentar. Se você tem atitudes que impedem que você tenha uma alimentação que te leve a uma vida mais saudável e a um bem-estar, é para isso que nós estamos aqui, né? Para esclarecer aquele paciente, para que ele, inclusive, numa próxima visita, melhore aqueles exames laboratoriais que, a princípio, não foram tão satisfatórios, né? Mas tudo com muita tranquilidade, com muito acolhimento, tirando essa isenção de culpa, de censura, né? Porque se você já vai procurar o atendimento e você é censurado, né? Meu pai também, né? Então, eu coitadinho do meu pai, tipo assim, nutricionista, o que o senhor come isso? Ele não pode comer isso naquele momento. Ele deu uma bronca da menina. Não, é claro, né? De acordo com o quadro dele, direto, entendeu? né? Mas assim, você precisa ter... Se ele passar por você, ele vai ficar apaixonado por você. Que bom. Ela convence. Entendeu? Porque assim, você tem que ter, o profissional, ele precisa ter uma escuta ativa. Sim. A partir do momento que você tem uma escuta ativa, você começa a entender a necessidade daquele paciente. Você tem que ter todo um conteúdo técnico, científico, né? Ou seja, o seu conhecimento técnico-científico para agregar na construção do seu plano alimentar. Mas você não pode esquecer o lado humano, os aspectos emocionais, para que você consiga, através dessa escutativa, dos dados de antropometria, que são as medidas, né? Você vai medir, você vai pesar, você vai tirar a prega cutânea, você vai fazer uma série de outros quesitos que vão agregar na construção do seu plano alimentar, porque inclusive ele tem que ser individualizado. Você unindo estas duas fontes de informação, muito provavelmente o seu plano alimentar vai estar mais adequado àquele paciente e mais fácil dele aderir ao plano alimentar. Você tem, por exemplo, um objetivo macro, né? Ai, Dulce, eu quero e preciso emagrecer. O médico me indicou o seu atendimento porque eu tenho essa necessidade clínica do emagrecimento. Ok, vamos ver os exames laboratoriais, vamos fazer essa escutativa e aí entregar um primeiro passo dessa orientação. Você tem esse objetivo macro, mas como chegar? Né? Será que se você beber mais água, será que se você treinar, identificar esse ponto seu de saciedade, será que se você fizer escolhas mais assertivas a partir de uma programação alimentar
que você conseguiu fazer junto comigo, será que você não vai chegar mais facilmente nesse processo de emagrecimento? Com certeza. Então, é isso que as pessoas precisam ter condições de chegar nesta conclusão. E que nada é rápido. Pode ser rápido de acordo com o comprometimento. Mas assim, não existe ainda aquela fórmula mágica, né? A gente sabe que tem alguns medicamentos que podem ser associados, tudo com muita responsabilidade. Sim, né? não adianta. O medicamento, ele não está fora do atendimento, mas ele precisa ter critério para ser usado e precisa estar também apoiado com uma equipe multidisciplinar. Né? A nós cabe a orientação e o diagnóstico nutricional. E estamos envolvidos com outros profissionais para chegar a adequar uma melhor medicação, um suplemento, né? Tudo de acordo com aquela necessidade. Nossa, é uma aula que a gente teve hoje no programa, né, gente? Lúcia, minha amiga, pena que nosso tempo já estourou. A gente ia ficar o tempo todo falando sobre aquele alimento, sobre isso, que é um assunto que eu adoro. Dulce, deixa teus contatos. Eu estou lá no @doutora.dulcecarvalho e o meu e-mail é doutoradulce.carvalho@gmail.com. Lá tem várias fotos, né, eu atendendo as pessoas dentro do carnaval. O carnaval é uma cultura, deve ser preservada e é isso que a gente procura fazer com o nosso trabalho. Não, e belíssimo trabalho, né, gente? Porque não é fácil não, viu? É verdade, não é fácil, né? Se Hoje cuidar. em dia, o mestre-sala e a porta-bandeira são considerados verdadeiros atletas, né? Abdicam de suas vidas pessoais, né? E lindos, né? E lindo da gente ver. E levam um nome, né? Da escola. Eles são a representação do pavilhão da escola, que é, sem dúvida, né, toda uma comunidade que está ali sendo representada por esse casal de mestre-sala e porta-bandeira, que tem uma história belíssima que remonta ao Brasil colônia, a parte do escravizado, né? É a junção do bailado do negro e do europeu, né? São duas culturas que se juntaram, é uma história bem longa, mas fica aqui o resumo que é cultural, né? E o que a gente tenta é preservar essa cultura do bailado dentro das escolas de samba. Nossa, parabéns pelo seu trabalho, eu achei fantástico. Volte sempre para contar essas histórias lindas que a gente se apaixona. Muito obrigada pelo espaço, Suzy. Imagina, a gente Muito tem que divulgar obrigada. isso porque é uma coisa nossa, entendeu? E é uma coisa que é cultural. Então eu agradeço muito o espaço. E o trabalho é maravilhoso, nutricionista é tudo de bom. Obrigada. Bom, a gente vai ficando por aqui, minha gente. Tchau, tchau, gente. Muito obrigada. Então, gente, me segue lá no Instagram, Suzy Aires, meu canal no YouTube, Suzy Aires Oficial, e Girando com Suzy Aires também tá no Instagram, tá? E não deixa de seguir a TV Relacionamento, que tá sempre com uma programação nova para vocês, tá bom? Um beijo, fique com Deus!